Segundo um levantamento feito por jornalista do Braddock Show, os últimos 30 dias tiveram pelo menos 12 crimes com facas no estado de Mato Grosso, só do que foi noticiado pela mídia local, sendo 8 homicídios e 4 tentativas de homicídio. Os dados foram coletados em sites de notícias da região e abrangem o período de 6 de fevereiro a 7 de março. Eu passo primeiramente ao nosso amigo comentarista Andrei Blanco, né? Falando sobre armas, é uma pessoa que entende também das armas. Bom, Anselmo, eu acho que primeiro a gente precisa entender o conceito. A reportagem fala sobre armas brancas, né? Primeiro a gente só precisa dar uma pincelada no conceito do que é uma arma branca, tá? Para todo entendimento, toda arma branca é uma arma que teve o seu desvio de finalidade. Então, um martelo, por exemplo, utilizado para ferir alguém, ele é classificado como uma arma branca, pois ele não serve para ferir alguém, Sim. ele serve para bater pregos, correto? A partir do momento que ele foi usado para ferir alguém, ele se tornou uma arma branca. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Há essa cultura de que arma branca se faz uma ligação direta com facas, né, e não necessariamente são facas, então isso é importante ser dito, porque tem que ver até que ponto essas 12 ocorrências com armas brancas, como foi divulgado, são exatamente com facas. Mas, feito, né, as ponderações relacionadas às armas brancas, o que isso vem só validar a nossa tese de que armas não são os problemas. O problema da sociedade são as pessoas e não as armas. A prova são aí a utilização de armas brancas para cometimento de crimes. Armas brancas, sejam elas qual for. Por isso a importância de explicar o que é arma branca para quem está nos assistindo. Então, isso só valida, só reafirma a nossa narrativa de que o problema não são as armas de fogo. Como nós comentamos no programa anterior e também na estreia, o caso, né, um caso bem expressivo aí que aconteceu em Sinop, se as pessoas que estão dispostas a fazer o que eles fizeram, se eles não tivessem acesso às armas de fogo, eles teriam cometido com um facão, com uma enxada, com um machado, né? com o que for. É. Então, assim, isso só valida a nossa tese de que armas não fazem nada sozinhas. Pessoas matam pessoas. Objetos não matam pessoas sozinhos, ok? O caminhão matou. Não, o caminhão não matou ninguém. Tinha uma pessoa dirigindo aquele caminhão. Tá? Então, isso só valida a nossa narrativa de que o problema não é e nunca será as armas de fogo, e sim quem está segurando aquele equipamento. E seja ele qual for, seja uma arma, seja um martelo, seja uma faca, seja o que aquela pessoa tiver de intenção de fazer. É o que eu sempre falo. Você, quando vê um policial com uma arma, você se sente ameaçado? Não. Então o problema não está na arma. O problema está quem está com aquela arma de fogo. Agora, se você vê um bandido com um fuzil na entrada de uma favela, você se sente ameaçado? Não, deveria, porque eu me sinto. E por que quando eu vejo um policial eu não me sinto ameaçado? Essa é a prova de que o problema está longe de ser o objeto, e sim quem carrega aquele objeto. Obrigado, Andrei. Até foi citado até na notícia, foram facas, né, utilizadas para esses homicídios. E eu passo a palavra para o Paulo Martins. Olha, eu estava ouvindo o Andrei. O Andrei é uma autoridade nesse assunto, a gente aprende bastante com ele. E eu fiquei pensando, né? Ele estava dando esse exemplo aí do policial, e ele é perfeito, porque também tem aí como você processa a informação e a construção da imagem que leva uma construção da informação que você absorve. Por que você não se sente com medo quando vê uma arma, um policial armado? Construiu que o policial ele é apto a usar uma arma. E é. Quando você vê um bandido, o bandido não deve estar com a arma. Você também deveria se sentir com medo. Né? Quando aí construíram a imagem que um cidadão que não é policial, ele não pode ter uma arma porque ele vai fazer uma besteira, como se ele só não fizesse besteira por não ter arma. O que essas estatísticas aí das armas brancas ou qualquer outra coisa, elas demonstram que quando a pessoa quer e tem a índole praticar o mal e quer praticar o crime, ela vai dar um jeito de viabilizar esta prática. Então, se ele tiver acesso a uma arma de fogo, ele vai tentar usar arma de fogo. Se ele tiver acesso a um pote de veneno, ele vai usar o veneno. Se ele tiver acesso a uma faca, ele vai usar a faca. O que importa para o cara é o objetivo, não é o meio. O meio é apenas facilitador ou não, conforme ele se adapta. Então, é um erro
todo esse medo, esse conceito de demonização da arma de fogo. Isso levou a esse jogo de palavras, inclusive proposital, para construir isso mesmo. E o Andrei é perfeito quando diz o que importa aí na mão de quem? É a atitude. Uma picareta na mão de um trabalhador é uma ferramenta. Uma picareta na mão de um serial killer é uma arma. E uma picareta na mão de um petista é uma afiliada ao partido. Eu passo a palavra ao Rodrigo Constantino. O grosso do que eu queria dizer sobre esse assunto já foi dito pelo nosso especialista Andrei e complementado pelo Paulo. Eu vou lembrar aqui que, não sei se vocês viram, teve um caso aí de um cara que usou um violão para matar a vítima, né? Então isso mostra que quase qualquer coisa pode se tornar uma arma, né? E é interessante essa história de focar no sujeito da ação, né, como o Andrei destacou, porque a gente cansa de ver na imprensa, principalmente quando quer poupar uma certa religião que, por um acaso ou não, engloba a maioria dos terroristas da era moderna, né, que o sujeito desaparece. Caminhão mata não sei o quê, avião, são os Transformers, né? São os Transformers que ganharam vida, os objetos inanimados que de repente adquiriram ali intenção, volição, né? Então é óbvio que a gente tem que passar a falar mais do sujeito por trás das ações violentas e não do instrumento que ele usa. Na China, em países orientais, é muito comum inúmeros atentados com armas brancas, com facas, acima de tudo, né? Então, não adianta ficar com essa discussão sempre de banir armas ou dificultar. O bandido não encontra nenhuma dificuldade em comprar sua arma ilegal. E a lei não serve para ele, porque ele já está à margem da lei, é por isso que nós o chamamos de marginais, né? Então, a lei só vai servir para tirar a arma de cidadão decente, trabalhador, honesto, regularizado e por aí vai. Outra coisa que chama atenção é que o Andrei falou em desvio de finalidade, né? E eu penso nisso, né? Tem muita gente que fala assim, mas é diferente, a faca pode ser usada para outras coisas. A arma não. O revólver, a pistola, ele foi feito para matar. E eu sempre falo assim, não, depende de quem, né? De novo, eu tenho pistola em casa. Eu não comprei a pistola para matar ninguém. Eu comprei a pistola para defender a minha propriedade, a minha vida e dos meus familiares. Então, de novo, volta à questão da finalidade. É um desvio da finalidade usar um revólver para cometer um crime. O revólver, a pistola, ele pode servir além de tiro esportivo, de hobby, que aliás eu aconselho, recomendo a todos, é muito anti-estresse, é muito gostoso, né? Você ir dar uns tiros, e aqui perto tem um stand de tiros raiz, que eu gosto de ir de vez em quando, mas tem um outro super tecnológico, você atira em zumbis, em coisas eletrônicas, é muito legal, né? E já levei, inclusive, minha filha adolescente. Nos Estados Unidos é a coisa mais comum do mundo. Então, é um desvio de finalidade usar a arma para fins malignos, né? O coach, Sam Coates, ele tinha um slogan muito bom, né? Na época que assim, Deus fez os homens desiguais. O coach, né? A coach equilibrou o jogo. Pô, eu tenho um amigo meu que joga pôquer comigo, que é medalhista olímpico de luta, o cara dá aula de jiu-jitsu, o cara é enorme. Eu já falei para ele várias vezes, você pode ter esse tamanho todo aí, mas eu tenho arma, né? Assunto resolvido, tá tudo equilibrado, não tem mais essa desigualdade para intimidar, né? Então a arma, ela tem várias utilidades benéficas, e a gente tem que voltar sempre a falar do sujeito. Eu fico incomodado, Anselmo, porque quando surge aqui algum atentado, algum assassinato, e tem muita distorção estatística, eu recomendo os livros do John Lott para colocar os pingos nos is sobre estatística nos Estados Unidos, mas assim, morre tantos de tiroteio nos Estados Unidos, de atentados, aí qualquer coisa que matou mais de 4, eles colocam como atentado terrorista. Mas tem disputa de gangue na Califórnia aos montes, Los Angeles está tomado por isso, e eles misturam tudo, né? Além disso, toda hora que não dá para encaixar na narrativa progressista, né, eles vêm com a questão tem que ver quem fez e quem foi vítima. Se der para encaixar na narrativa homem branco malvado, vítima minoria, não sei o quê, eles encaixam. Quando não dá, aí eles vêm falar de arma.
né? Quando foi uma minoria que puxou uma arma e atirou contra brancos, ou contra republicanos, contra conservadores, aí eles vêm com o papo de que a arma teve a intenção. Então é tudo um truque, é tudo, né, é para ver se encaixa ou não nas visões pré-concebidas e ideológicas que muitos deles têm. Na prática, o que temos é mais armas, menos crimes. É até o nome de um dos livros do John Lott. E no Brasil nós vimos isso agora, recentemente. O governo Bolsonaro facilitou o acesso das pessoas de bem às armas e a esquerda fez um escarcéu dizendo que ia piorar tudo. E a taxa de criminalidade e de homicídio caiu. Agora o PT mal assumiu, nós já estamos discutindo aí aumento não só de crime com arma, como com arma branca. Por quê? Porque é o clima de impunidade que volta a imperar no país.